gente continua as aulas maravilhosas de matemática, não é, professor? Não é. As melhores. E eu tenho certeza que vocês mal começaram o ano, estavam assim, meu Deus, se eu tivesse tido os professores desses no ensino fundamental, nossa. Olha que pouco, que modéstia, que modéstia à parte, mas... E claro, né, a gente tem muita coisa para aprender. Na aula anterior, na aula 9, a gente já começou o nosso diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Só que aí a gente ficou com uma parte ali mais algébrica, né? Numéricos, aquela parte de manusear alguns números, algumas letras, separar uns elementos para cá, elementos para lá, mas hoje vamos resolver alguns problemas. A gente disse, né, que o diagrama de Venn auxiliava em resolver situações práticas do dia a dia. Isso. Então é isso que a gente traz para vocês na aula de hoje. Olá, professora Aldelina! Oi, tudo bem? Vamos junto então? Aula de número 10 e o nosso número mágico tira da cartola o diagrama de Venn na sua segunda parte. Vamos ver. E na segunda parte do diagrama, nós vamos trabalhar com resolução de problemas, utilizando o diagrama de Venn. Então, vem com a gente, aula 10, a gente vai aplicar agora o diagrama de Venn na resolução de alguns problemas, ou seja, entender a sua utilização, né? Para resolver situações cotidianas do seu dia a dia, da sua vida e não ficar abstrato, certo? E aí, vamos para o oferecimento da aula de hoje. Vai para, olha lá, nossa, que lindo, né? Já estamos aí com o nome da escola na frente, vamos dar uma voltinha. Aqui a gente fica um pouco, né? A foto é foto, né? Mas aqui a gente tá juntinho com vocês para dizer que a cada aula a gente homenageia uma escola querida da mediação tecnológica. E a escola de hoje escolhida foi Angelina dos Anjos. E aí, a galera da Angelina já tá Tá gritando? já tá em êxtase lá na sala de aula, mas a gente precisa mostrar para os colegas, né, para todo o estado de Rondônia, onde fica a escola Angelina dos Anjos. Onde fica? Onde será? Onde é? Eu não sei. Vamos ver? Vamos Conhecer? Então, vamos lá. A escola Angelina dos Anjos fica no município de Costa Marques, bem ali, pertinho. Eu falei que eu ia lá, ainda não fui. Tenho que ir lá. Pois é, né? Região de Costa Marques, então, ó, um beijo no coração a todos os alunos da escola e um abraço aos professores presenciais. E sempre a gente fala, né? Hashtag tamo junto, porque a gente tá aqui para contribuir à disposição do que vocês precisarem, certo? Certinho. Então, vamos aqui com a gente no diagrama de Venn. A gente falou, né, sobre... A gente já mostrou quando tem duas situações, né, com duas circunferências. E com três. E com três. Trabalhamos 2 e 3. Isso mesmo. Acho que a dúvida deles agora é o seguinte, então, mas o que é que vai ser feito agora? Porque nós já aprendemos a separar os iguais, nós já separamos os que tem só em um, só no outro, já sabemos diferenciar um do outro. E agora, o que é que vai acontecer agora de fato? O que será que vai acontecer agora de fato? E aí aqui a gente também vai mostrar situações, problemas com duas circunferências e com três, tá? E vamos fazer perguntas para vocês, é uma aula bem interativa e a gente vai junto descobrir muita coisa legal. Vamos lá então? Trabalhando o diagrama de Venn, a gente vê a parte conceitual de novo, né? Vamos ver o conceito? Vocês não podem esquecer que o diagrama de Venn é um sistema de organização de conjuntos numéricos, onde os elementos são agrupados em figuras geométricas. E aí nós destacamos que utilizamos a circunferência por conta da sua melhor visualização com relação à interseção, né? Por conta das outras figuras serem pontas, ficarem mais difíceis de visualizar esses detalhes, facilitando assim a visualização da divisão feita entre os diferentes grupos. Essa é a definição do diagrama de Venn. Como sempre, né, conjuntos a gente representa por letra maiúscula e os elementos, quando a gente está falando em letras, né, letras minúsculas, certo? Beleza? E claro, né, a representação no diagrama de Venn é uma representação gráfica, que é muito utilizada em matemática para apresentar os elementos ou as propriedades de um conjunto, né? Então, caracterizada aí por duas ou mais circunferências que se cortam, que se intersectam. Isso. E agora, para diferenciar
e melhor entendimento de vocês da prática, nós temos aqui o conjunto X, formado pelas vogais, beleza. No conjunto Y, nós já temos ali, olha só, alguns grãos, né, do nosso estado. Milho, café, soja, beleza. No conjunto Z, nós temos também alguns produtos ali produzidos, né, no nosso sítio, na nossa fazenda, ovo, queijo. Então, já temos alguns conjuntos diferentes aqui, ó. Beleza, olha que legal, né? E aqui a gente já vê, já está chegando aí na prática da matemática, né? E agora a gente vai ver problemas que envolvem conjuntos. E aí, será que na escola, aí onde vocês estudam, tem problemas que podem envolver essa situação de conjuntos e a gente tratar aí do diagrama de Venn? Deixa eu ver, na escola não, vamos ver na região. De repente a gente vai em 3 sítios e percebe que em um sítio, fulano planta café, soja e milho. No outro ele planta só soja e milho. No outro planta só café e milho. Se eu quiser, né, aqui com 3 ficou bem simples. Se eu faço uma pesquisa mais ampla e de repente eu percebo que dos produtores, tantos plantam café, tantos plantam milho, tantos plantam soja. Tantos plantam milho e soja e aí vai mudando. Dá para trabalhar conjunto, né? Porque tem as interseções, tem tudo isso aí. E também, dentro da escola, né? A gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o esporte. Que esporte você gosta, professor Maurício? Futebol, basquete, vôlei, handebol, queimada, bets. Ui! Eu gosto de todos. Assim, não sou especialista em nenhum. Mas eu gosto de todos. Gosto. A professora Lúcia não pode dizer o mesmo, né? A professora Lúcia é meio sedentária, estou precisando melhorar essa parte aí. Mas e aí, professora Adelina, que esporte, você gosta de algum esporte? Vôlei. Ah, olha aí, legal. De todos aí, assim, dos que o professor Maurício falou, vôlei também é o que eu mais me identifico aí. Então, mas e na escola? Vamos fazer uma pesquisa? Então a gente vai ver um vídeo que foi feita uma enquete, né, com os alunos, e isso a gente vai resolver depois usando o diagrama de Venn. Bora ver! Cada vez mais os esportes estão revolucionando as escolas. A preocupação no ensino é crescente e uma maneira de incentivar os alunos a permanecerem mais tempo na escola e buscar o desenvolvimento nos esportes. A prática esportiva, como instrumento educacional, capacita o aluno a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas. Mas e você? Curte esporte? Vamos saber quais os esportes preferidos dos alunos. Meu esporte preferido desde criança sempre foi a paixão pelo futebol, que todo brasileiro tem, e o vôlei. Meu esporte favorito é o futebol. O meu esporte favorito é o basquete, porque eu sempre joguei com meus amigos e também foi um incentivo familiar. Assim, desde pequeno eu gosto muito de futebol. O vôlei, o basquete e o futebol. Antigamente aqui na escola a gente só jogava basquete, tinha um Zara aqui, tudinho aqui. Aí a gente só vivia jogando basquete. Aí depois que acabou, aí a paixão mais foi pelo futebol aqui. Aí quando eu não tô jogando futebol, eu tô aqui na quadra de vôlei jogando. Meu esporte favorito é o futebol. Eu sempre joguei vôlei e futebol, sempre foram os esportes que eu sempre tive presente, sempre tive muitos primos, não meninas, então o futebol sempre teve muito presente. Sempre joguei descalço na rua, eu acho que é uma paixão que toda criança tem desde o início, é o futebol. E o vôlei foi mais pra frente, quando teve um campeonato na escola e eu acabei participando e me apaixonando. Então, gostei muito do vôlei e do futebol, são os esportes que eu gosto muito. Meu esporte favorito é o vôlei. Desde pequenininha que eu gosto de jogar vôlei. Bacana ver que os alunos gostam de praticar mais de um esporte e reconhecem a importância da atividade física. Até a próxima e bons estudos! Viu, professora Lúcia, a importância de praticar mais de um esporte? Mais de um ainda? Mais de um. Aí ficou difícil, né? Porque você não está praticando nenhum, mais de um. Gente. Tá, eu vou fazer um esforço, vamos ver. Vou comprar uma bicicleta para você? Bicicleta é legal, né? Fazer um ciclismo. Vamos estudar as possibilidades, tá? Então tá bom. Então,
vocês viram ali que teve várias opiniões. Teve gente que opta por um esporte só e pronto. Já tem gente que fica naquela, eu gosto de futebol, mas também gosto de vôlei. Tem aluno que quer ficar na quadra. Não importa o que tá tendo lá, ele quer ficar na quadra, que é mais atrativo, né? Verdade. Então, com base nisso, a gente vai resolver esse problema usando o diagrama de Venn. Mas antes disso, a gente vai dar outros exemplos, tá? Então, vamos lá? Se liga nos slides. Falando de esporte favorito... No total da pesquisa, tivemos as seguintes preferências. Então, tá aí, foi feita a pesquisa e nós anotamos aqui as preferências. Dentre as preferências, nós temos que 15 alunos gostam de basquete, 17 alunos gostam de vôlei, 25 gostam de futebol, 8 gostam de futebol e vôlei, 6 gostam de basquete e vôlei, 5 gostam de futebol e basquete e 3 gostam das 3 modalidades. Beleza, então vamos dizer que ao final dessa pesquisa os resultados foram esses, tá bom? Então, nessa situação do esporte favorito, quantos alunos foram pesquisados? Sabendo que todos optaram pelo menos por um dos 3 esportes. Então, não teve aluno igual a professora Lúcia que diz nenhum, né? Todos eles optaram pelo menos por um dos. Olha aí as palavrinhas mágicas, né? Pelo menos. Então, problemas como este serão resolvidos com a ajuda do nosso amigo diagrama de Venn, tá? Então, fique tranquilo que muita gente pensa que é só somar tudo aqui, né, professor Maurício? Isso, não é. Até porque, olha só, você percebe que da terceira linha para baixo, começa a fazer as combinações. 2 esportes, 2 esportes, 2 esportes e 3 esportes. Então, não basta só pegar, passar a régua aqui e somar? Não, né? Não é assim que funciona. Então, fique atento que até o final da aula a gente vai resolver também a situação do esporte favorito, certo? Certinho. Beleza? Então, vamos ao exemplo agora? Vamos lá? Vamos lá. Foi feito um levantamento com os agricultores de um pequeno município de Rondônia e observou-se que 470 proprietários plantam café, 260 plantam milho e 90 plantam milho e café. Sabendo disso, quantos agricultores foram consultados? Vou somar tudo aqui e já está resolvido. Então, já sabemos que não podemos fazer isso, né? Acabamos de mencionar ali antes que não é só somar os quantitativos que a gente tem aqui. Mas então, se não é assim, o que precisa ser feito? E aí a gente vai conversar um pouquinho com a galera, porque vocês lembram lá da aula anterior que a gente trabalhava a interseção? Isso. Vocês lembram que aqui no meio existia a parte comum? O igual. Né? Que gosta de um, que planta um e também planta o outro, né? Então, nessa parte que envolve a interseção que está o bizu. O up da questão. E o grande detalhe agora é o seguinte: se nós fôssemos enumerar ou enunciar o nome de cada proprietário ou o nome de cada propriedade, imagina só, eram 400 e tantos, que plantam café. Imagina 470. só, olha lá, imagina só colocar aqui, a fazenda do seu João, a fazenda do seu Chico. Meu Deus do céu, ia ficar um negócio muito grande. Então, para não ter que enunciar todos os nomes, ou seja, os elementos do conjunto, agora nós vamos trabalhar somente com o quantitativo. Está aqui, 470. É só o quantitativo. E esse quantitativo vai ter que ser feito no preenchimento lá do nosso diagrama. Simples assim. Então, 470 são parte do café. Do café. Aí a gente viu que 260 planta milho. Milho. Mas existe o 90 produtor, né? Olha aqui, 90 produtores rurais que também plantam café e milho. Então, sempre a gente deu a dica, né? Bora começar pelo meio, pela interseção. Pronto. A interseção vai te dar o tchan da questão, tá bom? Olha lá então no slide, vamos construir junto essa solução, olha lá. Então, quando a gente tem café e milho, vamos lá? Vamos aqui replicar, né? 470 são os proprietários que plantam café, 260 milho e 90 milho e café. Bora começar por onde? Pelo milho e café. Pelo milho e café, né? Então, 90 a gente tem que colocar onde? No meinho, né?
Vamos pegar o vermelhinho aqui, 90 a gente vai centralizar aqui no meio. E agora a gente vai ter que fazer os devidos descontos, certo? Certinho. Ó, 470, tudo aqui planta café. Mas eu já tenho 90, então eu vou descontar os 90 e aí sim eu localizo o 380. o restante. Da mesma forma para o outro lado, né? 260 a gente já sabe que tem o plantio de milho, mas os 260 tá tudo aqui, ó. É tudo aqui 260. Eu já tenho 90. 260 tira 90, 170. Olha que bacana, vou dar uma limpadinha na tela aqui. Então ficamos dessa forma, fazendo os devidos descontos, tudo dá certo. Começando pela interseção pelo meio. Agora vamos ao desfecho final, né? Isso, 90, é a pergunta, né? Respondeu o questionamento. 90 no centro, 380 somente café, 170 somente milho, agora a gente pode dizer essa palavrinha, né? Somente. E podemos fazer a nossa soma para responder a pergunta. Então agora sim, eu vou somar 380 com 90 com 170. Somando tudo, 640. Então, 640 agricultores foram consultados nessa pesquisa sobre a produção de milho e café. bacana, né? Vocês viram que não é difícil? Tranquilo, né? Aí, Uma vez que a gente começa pela interseção e faz os devidos descontos necessários, sempre vai dar certo, tá? Então prestem atenção aos detalhezinhos para você não se confundir nessa parte aí. Então, ficou tranquilo? Essa parte, quando tem dois conjuntos, é bem simples e do mesmo jeito que o outro conjunto. Só que agora, ao invés de identificar elementos, nós vamos colocar só os quantitativos e fazer as operações. E aí, ó, ainda poderíamos ter mais questionamentos, tipo, quantos produtores produzem somente café? 380. Somente café, tá lá. Quantos produtores produzem somente milho? 170. Quantos produtores produzem apenas um dos grãos? Apenas um? Ah, então tem que somar o 380 com 170 e deixa o 90 de fora. Apenas um dos grãos. Pelo menos um dos grãos. Ah, pelo menos Todos. pode ser os dois, né? Todos, então pode ser os dois. Um, pode ser dois, né? Então essas palavrinhas, olha aí, apenas, somente, pelo menos, né? Então vocês vão se ligando aí. Pesado, tá certo? Pega mesmo, o negócio pega. Vamos lá, então a gente tem mais exemplo para vocês. Olha lá. Na prática, então, vamos agora à solução de um outro exemplo. O governo do estado está incentivando os agricultores da região, para tanto fez um levantamento sobre os grãos mais plantados na região e obteve o resultado que é café, milho e soja. Beleza, então agora temos 3 produtos diferentes, né? Antes era café e milho, agora café, milho e soja. Isso já nos dá a dica que vão ser 3 circunferências? 3 circunferências. Ah, então valeu. Para isto, efetuou uma pesquisa na região e concluiu que cada 1.000 pessoas consultadas, em cada 1.000 pessoas consultadas, o que nós temos? Vamos ver lá a solução, vamos ver. 600 cultivam soja, 400 cultivam café, 300 cultivam milho, 200 cultivam soja e café, 150 cultivam soja e milho, 100 cultivam café e milho e 20 cultivam os 3 grãos. Ah, então já fica a dica aí, né? Primeira parte, já disse que foram 1.000 pessoas consultadas, né? A hora que a gente soma aqui, só no começo aqui já dá os 1.000, né? Já dá 1.000, só soja e café. Só soja e café, então algo de errado não está certo, né? Então a gente já sabe que não é para fazer a soma dos valores. Por quê? Porque a gente precisa fazer os descontos necessários. E aí fica a pergunta para a galera, por onde a gente começa? O que vocês acham? Por onde a gente começa? A gente já começa lá no 600 que cultiva soja? Fica mais difícil, né? Por onde a gente vai começar então? No final. No finalzinho, de trás para frente, né? De baixo para cima, com os 20 que cultivam os 3 grãos. E aí a gente vai colocar naquele miolinho ali de quando a gente intercepta as 3 circunferências. E agora fica no detalhe, tá? Atenção na hora que nós estivermos resolvendo para vocês perceberem os descontos. Por quê? Porque nós temos
uma interseção dos 3, nós temos 3 interseção com 2 e nós temos 3 espaços que descontam as 2 interseções gradativamente. Fica bem atento para não se perder. Parece difícil, mas não é. É bem né? fácil. Então vamos fazendo junto aqui que dá certo. Olha lá então, temos umas perguntas para responder. Vamos no slide. A pergunta, letra A, é o seguinte. O número de agricultores que cultivam apenas um dos grãos. Apenas um dos grãos. Então temos essa indicação aqui, né? Apenas um dos grãos. Letra B. O número de agricultores que não cultivam nenhum dos grãos. Será que tem, né? Falou que era 1000 e tá um monte de gente ali que não cultiva nada, nenhum dos 3 grãos. E a letra C? O número de agricultores que cultivam 2 ou mais grãos. 2 ou mais. Então, para responder todas essas perguntas, a melhor coisa, ou melhor, a coisa a ser feita É visualizar o né? diagrama de Venn. E a gente começa assim, interceptando 3 circunferências. Uma é soja, uma é café e a outra é Milho. Milho. Beleza? E aí, vamos lá. A gente já disse que 20 é a interseção, né? Isso. Olha lá, 20 cultivam os 3 grãos. Os 3 grãos. Então, onde a gente vai colocar no 20? Lá no meiozinho. No centro de tudo. E é de baixo para cima que a gente começa a resolver, tá certo? Certinho. Mais um passo à frente. Agora eu quero fazer aqueles que têm o desconto, aqueles que têm a opção de 2, né? Isso. Então já vou descontar os 20 desses, entendeu? 200 cultiva soja e Café. Soja e café, 200, né? Café e milho ali, né? Deixa eu achar aqui. Soja e café, vamos lá. Aqui. Aí. Isso aqui, ó. Soja e café, 200, mas eu tenho que descontar os 20 do centro, então fica 180. Soja e café é aqui, ó. Olha aqui, então aqui tem que totalizar 200. Veja que se eu colocar os 200 só aqui, eu vou ficar com 220. Então fica errado, tá? Então, uma vez que tinha 200, descontou os 20, ficou com 180. Agora vamos para 150, soja e milho. Vou pegar até outra cor aqui. Soja e milho. Soja e milho tinha 150, descontou 20. Ficou 130. Olha aqui, 130. Por quê? Soja e milho é nesse espaçamento aqui. Isso. Certo? E agora, café e milho. Vamos ver? Café e milho, eu tinha 100, né? 100 cultivam café e milho. Tira 20 do desconto, sobrou? 80, porque café e milho é aqui, ó. Né? Café e milho. E aí, galera, é atenção mesmo e fazendo os descontos necessários que vai dar certo, tá? Observa aí o que está sendo feito, qualquer coisa assiste a aula de novo, refaçam esses exemplos que a gente está fazendo aqui, porque nas avaliações você não vai ter dificuldade se você fizer dessa forma. Beleza? Beleza. Vamos lá agora ao grande finale, vamos ao desfecho final, né? O que acontece? No final, nós sabemos que 600 cultivam soja. Só que nós já temos um pedação lá preenchido com soja, que são as interseções, né? Que é 180, 20 e 130. Esses 3 já estão lá, ó, na parte da soja. Então, soja, tudo isso aqui. Isso. Tudo isso tem que dar 600. 600, né? Então, mas eu tenho que tirar 20, eu tenho que tirar o 180, eu tenho que tirar 130. Quem restou? 270. 270. Beleza? Beleza. Agora vamos no café. O café, tudo isso tem que dar? Tem que dar 400. Mas eu tenho que descontar o 20, eu tenho que descontar o 80 e o 180. Então, me sobrou? 120. 120. E agora, o milho, vamos lá. O milho no seu total... 300. Se você somar aqui, ó, 20 com 80 dá 100, 130 com 70, 200, 100 com 200, 300. Então é 300, mas eu tenho que descontar o 20, descontar o 80, descontar o 130, sobrou? 70. Agora, com isso, né, nessa situação aqui, aí sim a gente consegue ter já uma resposta mais plausível, né, uma resposta mais verdadeira do que a gente está querendo dar de contribuição naquelas perguntas, isso. Né? E é agora que, olha só, passamos por 2 etapas. A primeira etapa é a etapa matemática, né, de você visualizar o que é de um, o que é dos 2, o que é dos 3. Fazer as continhas, beleza, né? Fazer as contas, que é o mais trivial. Beleza, feito isso, acabou? Não, porque tem aluno que sabe fazer isso aqui todinho.
mas que quando chega na hora de marcar o gabarito certo, que é o nosso trabalho até o 3º ano, né, fazer com que vocês, além de saberem fazer contas, montar tudo de esquema, saibam também analisar os itens e através dos distratores, né, já eliminando aquilo que está errado, aquilo que está muito errado, aquilo que está meio errado, aquilo que vai, aquilo que não vai. Então, é nessa hora que nós vamos trabalhar esses detalhes. Então, vamos com cuidado, por quê? Porque na hora de escolher a opção correta é que vai ser o grande finale. E aí você tem que ver aquelas palavrinhas mágicas, né, que a gente disse. O pelo menos, somente uma, né, enfim, né, essas palavrinhas que vão estar nas perguntinhas que a gente vai responder agora. Então, olha lá. Temos aqui um total, tá, né? Aqui, ó, feito bonitinho, tudo certinho. Vamos lá. Agora a gente vai somar tudo. E aqui a gente vai ver que realmente não chegou em 1000. Não chegou em 1000. Então teve pessoas que não responderam, que não produzem, né? nenhum dos grãos. Isso, então agora a gente vai somar o 270, vamos somar com 180, com 130, com o 20. Agora a gente soma tudo do desenho aqui, né? Do nosso diagrama. Com 80, com 70, então a gente chega num total de 870. E aí aqui também, se você quiser, né, usar um pouquinho mais ali e já dar um passo além, você pode fazer o quê? No problema, ele já te disse quantas pessoas cultivam soja. Então você já pode separar toda a circunferência da soja e já economiza um monte de conta. Sim, se você quiser, você já sabe que soja é 600, não é? É 600. É 600, né? Então a gente vai pegar aqui, tudo isso é 600. Então eu nem preciso perder tempo calculando fazendo esse monte de continha. O que eu vou fazer? Vou pegar os 600, somar com 120 e com 80, né? Dá 200. Dá 200, vai dar 800. 800 com esse, 870. Olha aí, bem mais fácil também. Mas fica à vontade, quiser somar todo mundo aí, tá tranquilo. Aí vai da sua vontade, não é? Mas que você acha mais fácil? Enem, né? Chega no Enem, você precisa já agilizar rápido. Os processos e aí dá tudo certo se você fizer de maneira mais prática, tá? Vamos lá então, primeira pergunta, vamos responder. O número de agricultores que cultivam apenas um dos grãos. Apenas um dos grãos. Ou planta soja, ou planta café, ou planta milho. Então é quem tá sozinho aqui, isoladinho? Isso mesmo. Esses aqui, eles misturam com os outros, né? Então é 270 mais 120 mais 70, ou seja... 460. Respondida a primeira pergunta. Vamos à letra B. O número de agricultores que não cultivam nenhum dos grãos é... nenhum dos grãos. A gente viu que deu um total de 870, né? Isso. O total de entrevistado era? 1000. Então vamos subtrair? Vamos diminuir? Então, 130 agricultores não cultivam nenhum desses grãos. Cultiva mandioca, cultiva cupuaçu, qualquer fruta, né? Outro tipo de grãos. Cria gado, tem peixe, faz alguma coisa diferente. Mas não cultiva nenhum desses grãos, certo? Certinho. Beleza? Então vamos agora, ele colocou 130 aqui fora, né? Por quê? Porque tá dentro, poderia ser aqui também, dentro do quadradinho aqui, né? Tá fora do total do... Acho que deu uma deslocada aí, porque tá dentro. Tá dentro do conjunto inverso, mas tá fora da circunferência. Isso, ficou fora, né? Tá lá dentro, beleza. Então vamos para a letra D. O número de agricultores que cultivam 2 grãos ou mais, na letra C, não é? 2 grãos ou mais. Lembrando que 2 grãos ou mais vai ficar de fora aqueles que cultivam apenas um. Tá de fora esse e esse. Nós vamos trabalhar com aqueles valores que estão lá dentro. O 180, o 20, o 130 e o 80. Mas, professor, o 20 cultiva os 3. Uai, e o que cultiva os 3? Não cultivam 2 ou mais? Então, já fica também respondido a próxima questão. Esse detalhe é muito interessante, tá? 2 ou mais, apenas um, beleza? Todo mundo entendeu direitinho essa parte? Então, vamos para a próxima parte, que foi a nossa grande entrevista.
Na nossa entrevista, na nossa enquete, nós chegamos aos resultados, que 15 alunos gostam de basquete, 17 gostam de vôlei, 25 gostam de futebol, 8 gostam de futebol e vôlei, 6 gostam de basquete e vôlei, 5 gostam de futebol e basquete e 3 gostam de futebol, basquete e vôlei. E a pergunta é, né? Quantos alunos foram pesquisados? Porque nesse caso aqui não deu o total de alunos. Não. Sabendo que todos optaram pelo menos por um dos 3 esportes. Então todo mundo respondeu alguma coisa. Não teve aquele que disse, não gosto de nada. Ele respondeu por algum, né? Vamos começar por onde? Vamos começar pelos pela 3. interseção. Basquete, vôlei e futebol. Vamos lá. Então, no nosso diagrama, vamos colocar o 3 aqui dentro, basquete, vôlei e futebol. A gente vai ficar voltando aqui, tá? 5 futebol e basquete? Isso. Então 5 é futebol e basquete. Já tenho 3? 2. 2 mais 3, 5. Isso. Beleza. 6 basquete e vôlei. 6 basquete e vôlei. Já tenho 3? Mais 3. Isso. E ali é 8. 8 futebol e vôlei. Também já tenho 3? Já tenho 3, então 5. 5. Pronto. Fizemos aquela interseção com aqueles que agora optam por 2 esportes, né? Vamos agora ao esporte. Isso, tem que voltar. Lá, 25 futebol. 25 futebol. Vamos ver? Quantos a gente já tem no futebol? Futebol é essa aqui, ó. 25. A gente já tem 10. Então falta 15. Isso, então 15. Voltamos aqui de novo. 17 é vôlei. Vamos lá. Quem é vôlei aqui? Vôlei é o vizinho ali do lado, Vamos lá de amarelinho. É 17, né? Mas isso. eu já tenho quanto? 11. 11. 17 tira 11. 6. 6 é somente vôlei. E vamos aqui agora, voltando um pouquinho, 15 é basquete, né? 15 é basquete, qual é a circunferência do basquete? É essa daí. Essa daqui. A gente tem que descontar aí 6, 7, 8, né? Então fica 7. É 15? É 17? É 15. 15. Basquete é 15. 17 era o vôlei, né? Beleza, então. E agora, né? Agora a gente pode responder o total de alunos que foram Só somar entrevistados, tudo, né? E aí, na hora de somar, vamos usar aquela estratégiazinha. Vamos ver quem é mais aqui? O futebol, né? Já tem 25. O futebol tem 25. Então daqui, deixa eu pegar o azul novamente, daqui tudo eu já tenho 25. Aí eu vou somar só com quem? Com 7, com 3, que dá 10, né? Isso. Isso, com 6. Muito mais prático assim, né? Mas vamos mostrar aqui para os alunos como foi feito também. Não tá aqui o resultado, a gente vai fazer juntos, né? Isso. Então, na hora da gente fazer o total de alunos, a gente vai fazer o 25, né? Que já é o total de pessoas que gostam de futebol. Alunos que optaram pelo futebol, mais 7, mais 3, mais 6. Vamos lá, 25 com 10, 35 com 6, 41 alunos, né? Olha que legal. Então, 41 alunos foram entrevistados. Olha que bacana. Por quê, né? A gente viu que a gente pode fazer de maneira de somar todos eles? Pode, o 15, o 5, o 3, o 2, mas facilita, né? E a gente precisa de estratégias de ganhar tempo, porque a gente vai chegar no Enem e lá a gente já falou, né, que é em média de 3 minutos por questão aqui. Isso, aí essa média, né, às vezes ela se perde muito, por quê? Porque às vezes você se atrapalha com uma questão, com outra, às vezes se atrapalha com a leitura, às vezes o cansaço físico, por isso que quando eles fazem um cálculo, assim, em média, mas ali não entra a parte que você levanta para ir ao banheiro, que você para dar aquela respirada, então por isso que a gente joga essa média. Mas se eu ganho tempo, por exemplo, pegando aqui, se eu for somar tudinho, vai dar um trabalhão, Mas se eu sei que o maior... Aqui estava até tranquilo, porque todos eram bem pequenos, né? Mas se eu pego, por exemplo, aquele do café lá, que tem 600 de um lado, e já jogo para um jeito mais prático, já vai me ajudar lá na frente. Porque esses segundos que eu salvo aqui, eu ganho na outra questão. É aqueles segundos, aquela espreguiçada, sabe assim, para dar aquela... agora eu volto renovado. Volta renovado. Porque, né, gente, o que acontece? O Enem é uma avaliação extensa, cansativa, né? As questões são no sentido, assim, de... complexas no sentido, assim, de... são grandes mesmo, né? De leitura, interpretação. Então, assim, se você conseguir ganhar tempo nas que você já sabe o caminho, com certeza, naquelas que você precisa dar uma atenção maior, vai ficar aquele tempo... mais tranquilo. Vai ficar mais tranquilo, né? Beleza, então?
E o que a gente quer aqui agora? A gente quer propor para vocês uma atividade interativa. Qual é essa atividade interativa? É vocês aí fazerem a pesquisa na escola, entendeu? Então, o que acontece? O professor presencial vai fazer a enquete na turma de vocês. O esporte favorito? Isso, sobre o esporte favorito. Então, na sala agora, vocês vão fazer aí a enquete de quais alunos preferem quais esportes. E, claro, vão enviar pra gente, o professor presencial envia pra gente, e a gente pode usar aqui na aula de revisão, na aula de avaliação, né? Ou mesmo na nossa próxima aula, né? No próximo primeiro ano, né? ou no quiz. Isso. Então, é isso aí. A gente está querendo, então, esse retorno, tá? Tive uma ideia. Que tal nós usarmos essa enquete dele? A gente vai selecionar uma enquete aí bem legal e coloca na revisão. Achei que era para colocar na prova aí. Também, por que não? Virar uma questão de prova. Na escola, aí tá o nome da escola que foi sorteada lá, foi feita uma pesquisa com os alunos do primeiro ano da mediação tecnológica de 2022. Da Escola Angelina dos Anjos, que foi a escola homenageada a escola de hoje. Né? E obtivemos os seguintes resultados. Já pensou? Olha aí, pode ser, quem sabe. Então a gente espera aí o retorno, o feedback de vocês, tá? Professores presenciais, façam a enquete aí nas turmas com os alunos e mandem para nós, beleza? Vamos então ao brincando com os números da aula de hoje. Olha lá, qual será a charada? Vamos ver, desafio de raciocínio lógico. Uma casa tem 4 cantos. Cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos há na casa? Jesus, é muito gato, né? Uma casa tem 4 cantos. Cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos há na casa? Serve gato em pintura? Gato de parede? Então, junto com as atividades de sala, vocês aí precisam identificar aí, resolver, solucionar o nosso teste de raciocínio, tá? Então, é claro, né? Sempre a gente traz algo, às vezes é uma charada, às vezes é um enigma, também a gente traz curiosidades, também a gente traz técnicas de estudo, né? Então, tudo aí Traz algumas pérolas da matemática. Também. Aí o aluno se pergunta assim, mas pérolas da matemática, o que é isso? Isso é aquele momento que o aluno está ali tão, sabe assim, tão concentrado na tarefa que ao invés de responder o que está perguntado, ele dá aquela viajada, sabe assim, e coloca uma coisa que não tem nada a ver, mas ele colocou lá. E no final ficou até legal, ficou assim meio que engraçadinho, né? Ficou meio... Ele misturou, por exemplo, uma definição de biologia com uma de física e jogou um teorema de matemática no meio. Ficou um negócio bem chique, bem rico. Não vai servir para nada, mas a gente vai rir um pouquinho porque é legal. Pois é, né? Pérolas do Enem, a matemática também tem, tá? A gente vai trazer aqui para vocês, para a gente dar aquela descontraída, rir um pouco e já fica a dica para você não cair nessa aí, tá bom? Gente, já que sobrou um tempinho aqui, vamos falar da atividade extraclasse, né? A atividade extraclasse do primeiro ano, geralmente é uma gincana, né? Uma gincana. No período de pandemia, onde os alunos estavam nas suas casas, a gente teve que fazer uma readaptação, né? Então a gente mudou a nossa atividade extraclasse e a gente fez o quê, né? Fez outras propostas, né? Que os alunos pudessem realizar nas suas residências. Com o retorno dos alunos para as escolas, graças a Deus, né? Os alunos aí de maneira presencial na escola, a gente espera poder realizar a gincana. A atividade extraclasse, ela ainda não foi para vocês, tá? O plano de atividade, por quê? Porque a gente está aguardando o momento aí de como isso vai acontecer, né? E também analisando novas provas, novas maneiras da gincana. E o melhor de tudo é que a gente faz um sorteio ao final da disciplina para a gente sortear uma escola para a gente fazer a visita, né, professor Maurício? Isso mesmo. Eu não posso falar, né, da experiência, porque eu não fui nenhuma ainda. O professor Maurício ainda não foi, mas eu já fui algumas vezes e realmente é muito compensador. A gente faz o sorteio ao vivo aqui com vocês, tá? E a escola sorteada, a gente vai aí em loco, realiza a gincana junto com o professor presencial, junto com os alunos. E aí, claro, né, já aproveita e já visita os alunos do segundo, do terceiro ano, às vezes até envolve eles na gincana. É muito, muito bacana mesmo. Então, aguardem e confiram que até o final da nossa disciplina a gente chega junto aí em uma das escolas da mediação, tá certo?
Beleza, então? Beleza. Vamos às atividades de sala, tá com vocês, até lá.